Olá, será que o decreto do presidente Trump tem a ver com o decreto dominical profetizado em Apocalipse, capítulo 13? Eu queria explicar isso para você para que tivéssemos uma compreensão. Deixa eu só desligar primeiramente aqui essa notificação do celular. Depois você vai entender o porquê que é importante nós ficarmos não atentos a todos os tipos de notificações supostamente proféticas. Em Apocalipse 13, nós cremos que ali mostra a união entre a igreja e Estado. Nós cremos, nós adventistas, sétimo dia, que pouco antes da volta de Jesus, novamente ocorrerá uma união entre igreja e Estado. E esta união é representada pela união entre duas bestas ou dois animais mencionados em Apocalipse 13. Então nós cremos que como resultado da união entre igreja e Estado, existirá um decreto de perseguição aos cristãos pouco antes da segunda vinda de Cristo. Eu não vou me aprofundar nesse tema agora, mas você pode ler algumas obras interessantes que oferecem tanto a base bíblica quanto histórica para essa possibilidade de uma nova união entre igreja e Estado. Eu vou deixar aqui ao longo do vídeo, por exemplo, um link de um site onde você poderá adquirir livros sobre Apocalipse 13. Mas eu queria comentar em específico, o presidente Trump deu um decreto para que fosse realizado num domingo um dia de oração especial por aqueles que foram afetados por um furacão que passou pelos Estados Unidos. E quando se ouve falar em domingo, em presidente Trump, muitos já pensam o seguinte: bom, já está vindo um decreto dominical. Veja, é óbvio que pelo estudo das profecias, ali de Apocalipse 13, à luz do método historicista de interpretação, nós cremos que haverá sim uma união entre igreja e Estado para existir sim um decreto obrigando os cristãos a observarem um falso dia de guarda. Nós temos essa crença com base na Bíblia e no método historicista de interpretação. Porém, nós não podemos cometer exageros. Nós não podemos, em qualquer momento que o Trump se mexe na cadeira ou que o Papa se mexe na sua cadeira, já fazermos uma teoria. Quando nós mandamos muitas notícias, muitas notificações para as pessoas, a tendência delas é ficarem insensíveis. Por exemplo, eu recebo muitas notificações no meu celular, como você pôde perceber no início desse vídeo. Mas se agora, por exemplo, ligar a minha esposa, como eu estou tão acostumado muitas vezes com excesso de notificações, aquilo que é o mais importante eu vou deixar de atender. Então, quando você espalha notícias sobre possíveis decretos dominicais em qualquer circunstância, em qualquer evento histórico que acontece, você está alertando em demasia as pessoas, está mandando muitas notificações para as pessoas, e quando chegar a principal notificação ou a principal ligação em telefonema, a pessoa poderá não dar atenção, porque ela está tão acostumada com as notificações que aquilo que é mais importante vai sendo passado de lado, vai sendo deixado de lado. Então, deixa eu comentar brevemente uma outra coisa com você. Não é uma novidade que os Estados Unidos têm um dia decretado para oração. Isso começou em 1775. Quando terminou a Guerra da Secessão, o então presidente dos Estados Unidos estabeleceu um dia de jejum e de oração, ok? Depois, em 1952, o Congresso estabeleceu um dia de oração anual, sempre na primeira quinta de julho. Só que desta vez, Trump decidiu decretar novamente, só que para o domingo, não é? Por causa das pessoas que foram vítimas, obviamente, daquele furacão que passou pelos Estados Unidos. Todos os presidentes dos Estados Unidos deram esse decreto, né? Clinton, Bush, todos os presidentes deram esse decreto. E há uma reunião entre os presidentes, pastores de várias religiões, para fazer um dia de oração, não é? Há o decreto, eles participam juntos e há um dia de oração pela nação. Se nós vamos interpretar tudo isso como indício do decreto dominical, nós já deveríamos entender que desde 1775 ou desde 1952 já era para ter tido um decreto dominical.
Então, cuidado com esses excessos de notificações. Quando chegar a ligação mais importante, em que o Espírito Santo nos avisar, não é, de que igreja e Estado vão se unir, muitas pessoas estarão insensíveis, terão desacreditado no ensinamento por causa do excesso de notificações que muitos de nós acabamos enviando para as pessoas. Nós precisamos sim estar atentos aos sinais, que antecedem a volta de Cristo, mas precisamos ter muito cuidado. Lembremos de Mateus 24,14. Jesus diz assim: e será pregado este evangelho em todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Não virá o fim sem que antes todas as pessoas tenham testemunhado de alguma forma que Cristo é o Senhor e Cristo é o Salvador. Este é o grande sinal. Não faça a sua expectativa depender de decreto dominical simplesmente. Ele vai existir? Vai existir. Vai existir como resultado da união entre igreja e Estado? Vai. Mas lembre-se que o grande sinal é o de Mateus 24,14. E se o grande sinal é a conclusão da pregação do Evangelho, o que você e eu devemos fazer? Avisar as pessoas que Cristo é o Salvador, levar este Evangelho contextualizado nos últimos 3 avisos de Deus à humanidade, que estão em Apocalipse 14, mas sempre exaltando a Cristo como centro. O centro das profecias é Cristo, não é os Estados Unidos e não é o Papa, é Cristo. Se Cristo não for o centro, nossa compreensão, nossa interpretação profética está totalmente equivocada. Tá bom? Veja a seguir também neste link cpb.com.br. Você pode acessar este site e digitar ali Apocalipse 13 na busca e você vai encontrar alguns livros espetaculares para você entender Apocalipse 13 à luz do método historicista de interpretação. Que Deus te abençoe. Continue estudando a palavra de Deus. Opa, peraí. Minha mulher ligou, deixa eu atender aqui. Tá, um grande abraço e até a próxima. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas, porém eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, não é? Para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja esses vídeos aqui para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.